Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Filmscribe e de verdade, muito obrigado por você estar aqui. Se você edita casamento, podcast, faz cortes, documentários, qualquer tipo de conteúdo onde o áudio carrega uma história ou uma mensagem, esse espaço ele é especialmente para você. E antes de mais nada, eu preciso te dizer que o Filmscribe nasceu de editor para editor. E isso é muito importante de falar logo no começo, porque o Filmscribe não nasceu para ser uma plataforma de transcrição genérica que vai sair soltando frases e cortes e informações aleatórias por aí. O Filmscribe nasceu para te fazer economizar muitas horas na sua edição e para te trazer mais clareza narrativa. Então, se você trabalha com cortes, seja de podcast, seja de culto, você não precisa ficar horas e horas ouvindo e reassistindo aquele conteúdo. O Filmscribe vai te trazer tudo organizado por tipo de emoção, por tipo de conteúdo, e economizando esse tempo você consegue dedicar mais tempo na estética do seu conteúdo, que é uma coisa que o editor gosta muito de fazer. Então, antes de seguir, também é importante alinhar uma coisa por aqui. O Filmscribe ele não substitui o editor. Ele não vai montar a timeline automaticamente, ele não vai decidir a estética por você. O Filmscribe ele vai ser o seu assistente criativo, onde ele vai organizar todo aquele conteúdo longo para você criar com mais liberdade. E uma coisa importante que você precisa entender aqui dentro do Filmscribe é o conceito dele. Tudo começa com um áudio. Independente se você está subindo uma live, um vídeo ou apenas um áudio de uma cerimônia, tudo começa no áudio. É a partir desse áudio que o Filmscribe ele vai analisar os seus conteúdos. Por mais que ele vai te entregar cortes, o áudio precisa ser de qualidade. E quando eu falo de áudio gravado com qualidade, eu não estou falando de áudio gravado diretamente de um estúdio. Eu falo de um áudio que seja audível, que seja possível entender o que a pessoa está falando. Então é muito importante, mesmo que seja gravado direto da sua câmera, do celular, esse áudio ele tem que vir com qualidade para que o Filmscribe consiga processar da melhor maneira possível, beleza? Então, na prática, o Filmscribe ele trabalha de três formas. Você pode trabalhar através do áudio do seu conteúdo, seja uma cerimônia de casamento, por exemplo. Você pode pegar o áudio do seu gravador e jogar direto no Filmscribe. Você pode pegar o link no YouTube do seu conteúdo, seja podcast, seja uma live, seja uma palestra, seja uma pregação, e jogar diretamente no Filmscribe, e você pode subir o vídeo diretamente do seu computador. Só que você subir no vídeo direto do seu computador, você tem um limite ali de até 10 GB por material. Dito isso, vamos para a tela do Filmscribe que eu quero te mostrar com mais detalhes aqui. Assim que você se cadastrar no Filmscribe, provavelmente você vai ver essa tela aqui na sua frente, só que não vai ser dessa forma porque aqui eu já tenho alguns conteúdos que eu venho trabalhando nele. Mas o mais importante é aqui em cima. Aqui em cima no canto superior direito, você vai ver aqui, ó, enviar arquivo. E aqui é onde você vai poder arrastar o seu áudio para cá, ou você pode clicar aqui do lado e ir no link do YouTube. Primeiro, eu vou subir um vídeo aqui do YouTube, eu vou vir aqui ó, no YouTube da minha igreja, que eu já deixei aqui no cantinho, e eu vou subir uma pregação aqui do pastor, tá? Vou subir essa pregação aqui, ó, a suficiência da graça. De Paulo aos Coríntios. E aqui é simples, é só eu copiar o link aqui, e quando eu venho aqui, ó, eu colo aqui o link, bem simples, e aqui no tipo de conteúdo, é aonde você vai ajudar o Filmscribe a identificar qual que é o tipo de conteúdo para ele poder analisar e filtrar as emoções da melhor maneira possível. Então aqui a gente tem vários tipos de conteúdo, tem casamento, evento social, entrevista, podcast, mentoria, aula, enfim. Só que nós vamos aqui no religioso, que é pregação e culto. Então nesse caso eu clico aqui em pregação e culto e aqui nós temos uma função que é recortar. O que é esse recortar? De repente, eu estou subindo uma live aqui, né? Vamos dizer que eu venho aqui no YouTube da minha igreja, no ao vivo, e eu venho aqui na live. Aqui na live da igreja, eu estou vendo que tem 1h59. Porém, o culto, ele vai começar, ó, mais ou menos aqui, ó. Ele começou no minuto 17h24. E na minha igreja começa com período de louvor, então aqui começa com louvor, então vai terminar o louvor e a palavra vai começar mais ou menos por aqui, ó. Quer ver? Aqui tem um pouquinho, aqui, ó. A palavra começou mais ou menos aqui, ó. A partir de 1h09, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar igual tá ali, ó, 1h09 e
Posso colocar aí 15 segundos também, igual tá no YouTube. E aqui eu vou deixar no fim, que aí é até o final, tá? Dito isso, eu posso só iniciar o processamento. Só que como esse conteúdo, ele é esse outro conteúdo aqui, que na igreja geralmente a gente já faz o corte e publica somente a pregação, eu só vou copiar aqui o link e colar ali, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso deixar zerado mesmo aqui, tá bom? Aqui não vai ter nenhum recorte. Beleza? Sendo assim, só iniciar o processamento. Assim que ele iniciar o processamento, eu posso ativar as notificações aqui e ir fazendo outra coisa. De repente, eu tenho outros materiais para ir organizando. Esse processo aqui ele vai demorar mais ou menos uns 5, 6 a 7 minutinhos, dependendo do tamanho do seu material. Então, só deixar aqui, se quiser ativar as notificações e voltar daqui um tempinho. Então, esse processo, independente se você está subindo um áudio ou se você está subindo um vídeo, ele vai ser o mesmo, beleza? Então, quando ele terminar aqui, a gente volta aqui para ver como que ficou. Bom, depois que o seu conteúdo processar, ele vai abrir exatamente nessa tela aqui que você está vendo. E nessa tela de transcrição aqui, nada mais é que o seu conteúdo todo transcrito, né? Então, toda a transcrição do seu conteúdo, do seu vídeo, do seu áudio, ele vai estar aqui por timecode. E aqui nessa tela, nós temos algumas coisinhas interessantes da gente observar. Primeiro é a sinopse, que você vai ter um resumo do seu conteúdo ali. Então, se você está editando um material que às vezes você não conhece, aqui na sinopse você consegue entender um pouquinho do resumo do seu conteúdo. Aqui do lado você vai ter o player para poder assistir o seu conteúdo e aqui nessa tela nós temos algumas funcionalidades bem interessantes. Então, por exemplo, aqui, ó, traduzir. Essa função você vai de fato traduzir o seu conteúdo. E por que que isso é bom? Às vezes você está editando um conteúdo que está em outro idioma, seja inglês, português, alemão, que inclusive eu fiz um casamento recentemente em alemão, que eu vou até te mostrar aqui. E aqui, tipo, tem essa partezinha aqui em português, que a pessoa de fato falou em português aqui, ó. Venham todos, por favor. Wir wollen ja nur ganz langsam unterbrechen und... E o resto tá todo em alemão, tá? E aqui eu não entendo nada de alemão e como que eu consegui editar esse material? Primeiramente, eu vim traduzir esse conteúdo para o português. Por quê? Assim que eu traduzo para o português, eu tenho exatamente a tradução precisa. Então, essa tradução não é uma tradução do Google Tradutor, é uma tradução de fato que analisou o conteúdo e o contexto dele e traduziu para mim. Então, se tiver uma gíria, se tiver alguma coisa que é daquele próprio idioma, o FilmScribe vai trazer isso para mim também, traduzido da melhor forma possível para o português ou para qualquer outro idioma que eu preferir. Então vamos voltar aqui para a parte do vídeo para a gente conseguir ver outras funcionalidades, tá? Aqui do lado a gente tem a função de baixar e aqui a gente consegue baixar tanto o TXT, né, que é a transcrição completa aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, para vocês verem, toda a transcrição ela está aqui, de repente você quer fazer algum estudo ou preparar alguma coisa especial com a sua transcrição, você pode baixar ela 100% aqui. Outra coisa que você pode baixar também é a legenda, é o arquivo SRT para você jogar direto no seu programa de edição. E aqui é bem interessante porque você consegue personalizar a sua legenda. Então, se você quer de repente aqui, ó, clicar aqui em personalizado e definir, eu quero que ele tenha 18 caracteres aqui. Então, você vai ter a sua legenda da forma com que você personalizar aqui. Eu quero que a minha legenda tenha 18 caracteres e esteja tudo em uma linha só. Então, ele vai organizar da melhor forma para ficar em uma linha só. E aí é interessante você definir também quantos quadros por segundo ali, né? Quantos FPS tá a sua timeline. Minha timeline está em 24, está em 30, está em 60 FPS. Porque aí você vai conseguir também exportar o seu arquivo em SRT da melhor forma possível. E uma coisa bem legal aqui é que você consegue também traduzir a sua legenda. Então, o seu arquivo de legenda, ele vai estar no idioma que você preferir também. Então, às vezes, essa pregação aqui ela está em português, mas eu quero baixar a legenda tanto em português, que eu posso baixar aqui, ó. Vamos colocar aqui um padrão aqui de TV, só para vocês darem uma olhada. Então, ó, vou exportar aqui em português para vocês verem, ó, que aqui está tudo em português, a legenda, tá? Aí você joga no seu programa de edição lá, que a legenda vai estar lá e você pode alterar a fonte, enfim. Aqui também eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa legenda em inglês. Então, eu vou traduzir o meu conteúdo aqui para o inglês, tá? Ele vai preparar a minha tradução e eu vou baixar a legenda em inglês que vocês vão ver que
que também ele vai estar da mesma forma que em português. Então é muito interessante para você conseguir criar o seu conteúdo em vários idiomas também, tá? Você pode baixar a sua legenda tanto em português quanto em inglês também. O Filmscribe ele já traduziu meu conteúdo aqui, então ele está totalmente em inglês também. Então aqui, ó, quando eu vou baixar a legenda completa agora, eu posso baixar em inglês também, que ele já vai estar aqui. Quando eu exportar a legenda em inglês, a minha legenda já está aqui também em inglês. E assim, dessa forma, eu consigo ter o meu conteúdo tanto em português quanto em inglês também. Então, uma outra coisa que eu consigo fazer aqui dentro do Filmscribe é baixar o meu conteúdo. Então, eu consigo baixar o meu conteúdo completo aqui. É só eu clicar em baixar vídeo e aqui eu consigo escolher a qualidade dele, né? Então, se ele está em 4K, você vai conseguir baixar em 4K. Se ele estiver em Full HD, você baixa em Full HD. Nesse caso, como ele está em 4K, eu consigo baixar ele normalmente em 4K. E assim que você fizer o download, seu conteúdo ele vai aparecer para você da mesma forma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Então, aqui nessa aba baixar, você consegue baixar o seu TXT, você consegue baixar a legenda para o seu conteúdo e baixar o vídeo. Kaique, o que é essa baixar timeline completa? Isso aqui é para quem usa o programa Final Cut Pro. Você consegue subir o SRT também como legenda. Porém, o Final Cut ele é um pouco restrito na área de captions, né? Na área de SRT. Então, se você quer fazer uma legenda um pouco personalizada, através de texto é a melhor forma. E esse baixar timeline completa aqui, você vai conseguir ter um arquivo em XML que quando você subir no Final Cut, você vai ter a sua legenda em formato de texto. Beleza? Uma outra coisa aqui na aba de transcrição é pessoas, né? O Filmscribe ele detecta quem são as pessoas que estão falando, quantas pessoas que estão falando. Aqui no caso, como só está o pastor falando, então eu vou ter apenas uma pessoa aqui. Mas aqui eu tenho um caso de um casamento que eu fiz, que ele teve 3 pessoas, que foi o pai do noivo celebrando, a noiva que fez os votos e o noivo que fez os votos. E você pode ver aqui que as minhas waveforms elas estão coloridas, porque eu renomeei e identifiquei os locutores aqui através de cores. E para fazer isso é muito simples. Eu posso vir aqui, ó, que na primeira vez vai estar escrito pessoa 1 e só clicar aqui em cima e aqui eu consigo colocar o nome que eu quiser. Eu posso colocar celebrante aqui e aí eu posso escolher uma outra cor. Vou colocar essa cor de chumbo aqui, ó. E você pode ver que aqui ele vai modificar. Então aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui, tá aqui, ó, celebrante, que é o celebrante que tá falando, ó. Influências certamente foram uma influência positiva na vida do Wesley. Então aqui, ó, em amarelo é o noivo. Você sabia que isso ia dar certo? E na verdade é simples. E aqui o rosa é a noiva. Além de fazer planilhas incríveis no Excel, é ser fiel aos seus. Então isso é muito legal se você está trabalhando com um projeto que tem múltiplas pessoas, você pode filtrar aqui, bom, eu só quero fala do celebrante, então aqui ó, só vai ter celebrante falando, não vai ter nada do noivo e da noiva falando. Ah, eu preciso ter fala somente do casal, então aqui ó, vou colocar noiva e noivo, então aqui ó, só vai ter conteúdo da noiva, do noivo. Então às vezes você está gravando uma palestra que tem várias pessoas falando, ou algum evento que tem várias pessoas importantes dando discurso, essa funcionalidade vai ser muito importante, porque você vai conseguir saber se você colocou aquela pessoa no seu vídeo ou não. Então vamos voltar aqui para a parte de vídeo, que a gente tem mais funcionalidades aqui para mostrar para vocês, tá? Então uma outra função que nós temos aqui é a função de favoritos, tá? Aqui no favoritos, aqui do lado do meu texto, eu vou ter aqui essa estrelinha que eu posso favoritar as melhores frases, aquilo que eu achar interessante. E aqui não vale só para transcrição. Quando nós viermos aqui na aba emoções, vocês vão entender o quão poderoso é essa parte de favoritar. E aqui vai estar os meus favoritos para eu poder também me organizar da melhor maneira também, tá? E uma coisa legal aqui, ó, é que nos favoritos eu consigo baixar o quê? Eu consigo baixar os meus áudios separado. Como assim? Eu consigo baixar esse áudio aqui e esse áudio aqui separado de uma vez. Então, quando eu clico aqui em baixar separado, ele, ó, viu que ele carregou uma e ele vai carregar a segunda. Viu que ele carregou uma e aqui ele vai me dar para permitir e ele carregou a segunda. Então, aqui, ó, eu tenho os dois áudios separados. Eu tenho esse aqui e esse aqui que ele me deu, tá? Outra coisa que eu tenho aqui em baixar é baixar único áudio, que ele vai juntar esses dois áudios para mim. Então, aqui nessa função de baixar único áudio, tudo que eu tiver favoritos aqui, então, por exemplo, se eu juntar isso aqui, isso daqui, só um exemplo, tá? Eu tenho 5 favoritos aqui. Se eu clicar em baixar
único áudio, ele vai compilar esses 5 trechos aqui e ele vai me dar um único áudio, tá? Ele vai juntar tudo em um único áudio. E da mesma forma com o vídeo, eu posso baixar os vídeos separados. Então aqui, ó, se eu quero baixar esses 4 trechos separados aqui, ó, eu favoritei 4 trechos. Eu quero baixar eles de forma separada, eu clico ali em baixar vídeo separado. Só que aqui em baixar vídeo separado, eu vou ter aqui a opção de escolher a qualidade dele. Então aqui nesse caso eu vou colocar Full HD mesmo só para exemplo, tá? Então vem aqui em baixar MP4 e aí ele vai carregar. E ele vai baixar os 4 vídeos, assim como ele baixou os áudios ali de forma separada, tá? Ó, ele já baixou o primeiro, tá? Aí aqui ele vai carregar o segundo. Ó, carregou o segundo. E aqui ele vai baixar, tá baixando o terceiro. E uma vez que você já baixou o seu vídeo, seja longo ou baixou algum corte, os próximos cortes eles vão ser mais rápido para baixar, porque o FilmScribe ele já baixou uma vez o seu conteúdo, entendeu? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, na minha área de trabalho, um corte aqui, Queridos, vocês devem recordar, acabamos setembro logo agora e há um fato curioso que eu achei importante. Então, só para vocês verem também que eu consigo baixar em lote ali 4 vídeos separados também aqui, os favoritos, tá? E da mesma forma que eu consigo baixar ele como um vídeo único. Passando um pouquinho aqui para o lado, essa ferramenta buscar é se você de repente lembrou de alguma palavra ou você precisa de uma palavra-chave para colocar no seu conteúdo, você pode colocar aqui, vou escrever Deus. Aqui, então aqui eu tenho várias palavras que ele falou Deus, então posso ir descendo aqui, ó, e todas as palavras que tem Deus, ele vai buscar aqui para você. Tá? Isso é muito importante, por exemplo, eu uso muito em casamento, que às vezes eu preciso fazer uma edição em tempo real. E aí, às vezes, eu tenho uma frase, alguma palavra que eu peguei no momento da cerimônia, como aqui, ó, esse casamento aqui, eu sei que o pai do noivo celebrou e ele falou muito sobre a questão de ter orgulho pelo filho. Então, quando eu venho aqui, ó, escrevo a palavra orgulho, e aqui, ó, que foi o pai dele falando, mas falando sério, eu te amo muito, Wesley, tenho um orgulho enorme de quem você se tornou. Então aqui, nessa aba de busca, você consegue filtrar por palavra-chave, tá bom? Então aqui nessa tela transcrição, você tem essas funcionalidades. E essas funcionalidades, elas meio que vão se repetir ao longo das outras abas no FilmScribe. Então aqui, ó, eu consigo fechar o meu vídeo aqui, se eu não quiser ver o meu vídeo do lado. Ah, eu quero abrir de novo. Só você vir aqui do lado, que tem os modos de visualização. Então você pode vir aqui. Ah, Kaique, eu quero deixar o meu vídeo flutuando aqui para eu poder ir navegando. E quando eu vou por outras abas aqui, ele vai permanecendo ali. Então você pode deixar da forma que fizer sentido para vocês, tá bom? Vou fechar essa aba aqui e vamos para essa aba aqui, antes de ir para a aba cortes, que é a aba capítulos. O que essa aba capítulos faz? Basicamente, ela já analisou todo o seu conteúdo e aqui no YouTube, eu vou pegar esse vídeo aqui do FilmScribe só para vocês verem, tá? Que é o nosso primeiro vídeo de onboarding, né? A gente está atualizando a plataforma, então nós estamos fazendo um onboard novo. Vocês vão perceber que aqui, ó, a gente tem os capítulos aqui dentro do YouTube. Então, se você quer deixar o seu podcast mais organizado, a sua pregação, o seu conteúdo ali dentro do YouTube, você pode vir aqui, ó, o seu conteúdo, copiar e colar lá na descrição do seu vídeo, que ele já vai separar ali por capítulos automaticamente. E você pode também estudar por aqui. Então, se você está dando uma aula e você quer mandar para os seus alunos ali parte das matérias que você aplicou, parte dos temas que você abordou na sua aula, você pode ter por aqui a ordem cronológica dos temas. Então, isso fica mais fácil também para você mandar para os seus alunos ou para as pessoas que estão assistindo uma palestra sua também no YouTube, para você conseguir facilitar a vida deles, para eles aprofundarem um conteúdo específico, ou se eles quiserem revisar e voltar em algum conteúdo, você tem essa opção de separar por capítulos, tá? Agora, vamos aqui para essa aba de cortes, que é uma aba muito especial, que é a aba que, de fato, o FilmScribe ele analisa e cria os cortes automaticamente. Só que aqui no FilmScribe você consegue ajustar o seu corte. Você não precisa seguir 100% que o FilmScribe te deu. De repente ele te deu um trecho ali que você achou interessante e você quer alongar esse trecho, e você pode alongar de uma maneira muito simples, e eu vou passar aqui com você para você entender melhor. Aqui nessa aba de cortes, a gente vai ver que o FilmScribe ele detectou vários possíveis cortes para vocês. E você vai perceber aqui, ó, que o FilmScribe ele vai te dar as notas ali do tipo de corte e aqui o tema que ele está abordando. Então aqui, ó, ele deu uma nota 100.
Então aqui, ó, ele já te dá a transcrição e vamos ver o que o pastor falou aqui, ó. Vocês vão passar por aflições, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É nisso que nós acreditamos. Então aqui ele analisou o conteúdo e aqui eu posso baixar diretamente o corte, que eu posso escolher a qualidade e baixar da mesma forma que nós baixamos os outros conteúdos ali. E aqui do lado eu posso baixar também o TXT ali, que é a transcrição aqui, ó, desse conteúdo, né? Tudo que o pastor falou ali. E eu posso baixar também a legenda desse trecho em específico, a legenda para o Final Cut, posso baixar só o áudio ou posso baixar o vídeo. E aqui, ó, você vai ver, ó, Kaique, o que é esse gancho aqui, o que é essa emoção aqui, qual que é a diferença de um para outro? É porque o FilmScribe ele detectou os cortes direto da aba gancho, direto da aba emoção. Então ele analisou as duas abas e trouxe os melhores cortes possíveis para o seu conteúdo. E aqui, ó, você consegue filtrar por duração. Ah, eu quero algo que tem menos de 30 segundos. Então aqui, ó, você vai perceber que aqui, ó, menos de 30 segundos, ó, tem até 28 segundos, 22 segundos. Ah, eu quero algo entre 30 e 60 segundos. Se tiver, ó, vai estar aqui, ó, entre 30 e 60 segundos. E eu posso, de repente, ter algum material, algum corte que tenha mais de 60 segundos. Nesse caso aqui, ele não tem, só que eu posso solucionar isso e resolver isso de uma maneira muito simples. Então, vamos supor que eu tenho um possível corte aqui, que ele é bem legal, só que eu quero estender esse corte. Eu posso vir aqui do lado, nessa tesourinha aqui, e ajustar esse corte. E aqui nessa tela, nós vamos ter a nossa transcrição e o nosso corte. Então, você pode perceber que o seu conteúdo, ele está aqui, ó, mais marcado, né? Então, de repente, eu quero alongar um pouco mais esse conteúdo, ó, e aqui atrás é interessante, ó, eu quero colocar esse conteúdo no meu corte também. É só eu clicar aqui na primeira palavra, que aqui ele já analisou, e aí o meu corte já foi para 56 segundos. Então, aqui, ó, aqui antes ele só tinha 32, eu adicionei um pouquinho antes aqui, e ele já foi para 56 segundos. Ah, Kaique, mas eu não quero aqui, eu quero a partir daqui, ó. É nesse momento que o poder de Deus é manifestado. Então é só eu clicar aqui a partir do E, que aí ele já vai analisar aqui, ó, a partir do E. E aqui eu posso analisar o meu preview em tempo real. Então aqui, ó, vem aqui, eu quero ver como que ficou aqui, ó. Porque nos momentos da aprovação a gente recorre ao Senhor em dependência. Então aqui você tem o preview em real time para você poder fazer o ajuste fino que você quiser. E aqui da mesma forma, tá? Você pode ajustar através do tempo aqui, da minutagem, ou aqui, ó, você pode alongar também através dessa barrinha aqui, ó. Tá vendo que eu vou ajustando ali, ele vai selecionando o meu conteúdo? Eu posso vir aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Primeiro a gente aprende. Eu acho mais fácil clicando na palavra, tá? Mas se você quer fazer um ajuste aqui através dessa barra, você pode ajustar também. Então, ó, primeiro a gente aprende, ó. Primeiro a gente aprende, depois a gente faz uma prova para certificar de que a gente aprendeu. Na vida cristã, ao contrário. A gente passa pela prova para a gente aprender. Então, eu poderia fazer o meu corte direto daqui. Ele vai ter mais ou menos 1 minuto e meio, ou eu posso tirar daqui, ó. Ah, eu quero ele a partir daqui, mas eu quero que ele venha até aqui. Eu não quero. Primeiro a gente aprende, depois a gente faz. Então, se você não quer, você pode vir, ó. Cliquei aqui. Primeiro eu adiciono, cliquei na palavra, eu adiciono o conteúdo. Cliquei antes aqui, eu vou tirar esse conteúdo aqui, ó. Então é muito simples para você ajustar direto na sua transcrição. E aí aqui é só eu clicar em baixar da mesma forma. Então por isso que eu falo que o FilmScribe te dá liberdade para fazer o que você quiser com o seu conteúdo. Ele não vai te dar o corte ali e vai ter que ser esse ou esse. Você consegue também ajustar o seu corte da maneira que fizer sentido para você. Então é muito simples você fazer os cortes aqui. Então você pode analisar quais cortes que você quer aqui e você consegue fazer o seu corte e fazer o seu ajuste fino. E uma outra coisa, se de repente você não quer que uma frase aqui, ó, que esteja no meio, não esteja no seu conteúdo, que eu acho que é um pouquinho mais difícil isso, né? Você pode simplesmente vir aqui, ó, e remover palavra, e você vai clicando na palavra que você quer remover, que o FilmScribe ele vai automaticamente remover ali, ó. A água já está batendo aqui e você não aguenta mais, ó. E ele vai excluir essa parte, ó.
A água já está batendo aqui, você não aguenta mais. Mas nessa noite a mão do Senhor entra nessa água e te tira de lá com as suas mãos de poder. Então, ele excluiu essa parte aqui e já foi direto para essa parte aqui. Ah, Kaique, me arrependi. Só vim aqui em cima em restaurar e pronto. Você já vai ter ali o seu conteúdo da mesma forma. Então, uma outra coisa que você consegue fazer, eu quero fazer um corte manual. Você pode vir aqui em novo corte e aí você vai selecionando ali da maneira que você quiser, tá? Eu posso ajustar aqui, eu quero ter acesso à minha transcrição inteira. E o legal do FilmScribe é que você consegue ter aqui do lado as emoções que foram geradas na sua transcrição também. Então, eu quero gerar a partir daqui e eu vou encurtar aqui, para gerar a partir daqui, por exemplo. Eu quero gerar a partir daqui. Então, eu posso gerar o meu corte de forma manual também, tá? Então, às vezes eu estou aqui e eu quero só esse trechinho daqui aqui, Só quero isso aqui. Então, clico aqui e aí aqui, como eu tenho muito texto para cá, se eu clicar aqui, ele vai identificar que é a partir daqui. Então, aqui nesse caso, eu só desço aqui um pouquinho, eu só arrasto um pouco aqui, que aí aqui, quando eu clicar aqui, ele já vai organizar para mim a parte que eu quero. Tá? Então, se tiver muito texto para baixo, assim, eu quero uma parte curta, eu arrasto aqui o fim, só para eu poder deixar um pouquinho mais próximo aqui, para eu poder fazer esse corte mais preciso. Beleza? E aí, da mesma forma, se eu quiser baixar, eu clico em baixar aqui. Passando a aba de corte, nós vamos para a aba de emoções. E essa aba emoções aqui é onde o FilmScribe ele vai me dar as melhores frases, os melhores textos baseado por tipo de emoção. Então, nós temos aqui, filtros como confiança, profundidade emocional, esperança, determinação, gratidão, compaixão. E cada um desses filtros, ele vai gerar de acordo com o tipo de conteúdo. Lembra quando a gente subiu o nosso material que a gente tinha lá, pregação e culto, casamento? Então, cada conteúdo daquele, ele vai me gerar também emoções diferentes, porque são assuntos e conteúdos diferentes. Então, uma palestra e uma mentoria, por exemplo, ele vai me dar aqui emoções como um insight, por exemplo. Então, no caso de pregação e culto, ele vai me dar emoções que vai ter relação com esse tipo de conteúdo. E aqui eu posso ver mais, tá? Então, vamos supor, eu quero algo relacionado à humildade. Então, aqui, é quando eu esvazio do meu eu, do meu orgulho, do meu conhecimento, da força do meu braço, do meu intelecto. Então, essa frase aqui, ela tá falando sobre humildade. E aqui, eu posso ir favoritando o que eu achar interessante. Eu achei isso aqui interessante, eu achei isso aqui interessante, isso aqui é interessante. Então, achei várias coisas interessantes aqui. Só que quando eu vim filtrar, ele vai estar filtrado por tipo de emoção. Aqui eu não selecionei nada. Então, o tipo de emoção que eu selecionei, ele vai estar aqui. Só que quando eu venho aqui em transcrição, o meu conteúdo aqui em cima, os favoritos, todos os meus favoritos daquela aba vai estar aqui. Então, é uma forma também de eu organizar onde estão os meus conteúdos. Então, aqui você consegue ter esse controle de todos os favoritos que você favoritou aqui nas emoções, tá? E aí, aqui para baixar a mesma coisa, você consegue baixar a legenda separada, baixar o vídeo separado. E, Kaique, o que é esses pontos amarelos quando eu passo o mouse assim? Isso aqui é uma outra forma também de você conseguir selecionar o seu conteúdo. Então, de repente, você quer baixar somente essa parte aqui, quando eu sou fraco, então eu sou forte, amém? Só quero isso aqui, é só eu segurar com o mouse, clicar e arrastar, que aqui em cima eu vou ter as possibilidades de baixar também somente o vídeo, baixar o áudio, ou se eu quero baixar o TXT. Então isso também serve. De repente eu estou ali na minha transcrição e eu quero baixar esse conteúdo daqui até aqui embaixo. Então eu posso vir aqui selecionar, e aí aqui eu posso baixar já um MP4 aqui, ou eu posso criar um corte. E quando eu venho criar corte, ele vai abrir aquela aba de corte para mim. E aqui eu posso ver o meu preview ou ajustar da forma que eu quiser também, tá? Ou eu posso simplesmente vir copiar até aqui e baixar direto já o corte aqui em MP4, que ele vai baixar da mesma forma para mim. Então, essa aba emoções, eu vou ter o filtro de emoções dentro do meu conteúdo. Então, pode ser que o meu conteúdo esteja em profundidade emocional, mas também ele esteja presente aqui em confiança e esperança também, ó. Então, uma frase, ela pode ser entendida
em vários tipos de emoções. E aqui embaixo o Filmscribe também te dá as melhores frases que ele achou por impacto. Vamos agora para a aba de gancho. Aqui na aba gancho nós vamos analisar o conteúdo aqui, ó, do casamento que eu mostrei ali para vocês, tá? Que vai ficar mais fácil para exemplificar. Aqui, o Filmscribe, ele vai focar mais nos elementos narrativos e nas possibilidades narrativas. Ele vai pegar ali parte da história e dividir por blocos. Como assim, Kaique? Aqui você vai perceber que ele vai ter vários títulos que é baseado nessas micro-histórias. Então aqui, ó, Nelsinho, eu te amo, Wesley. Aqui você pode clicar aqui, ó, ver momento. A gente já tem aqui, ó, que é de família e carinho. Então, o Nelsinho é o irmão do noivo. Tá mostrando um trecho onde o irmão escreveu uma carta para o noivo. Então, a gente sabe que esse momento aqui, ó, é um momento onde ele fala com o irmão dele, ó. Às vezes você faz o papel de irmão mais velho, às vezes faz até o papel de pai, mas continua sendo e sempre vai ser o irmão mais novo. Então aqui eu tenho um contexto mais específico do meu conteúdo. Então nesse caso aqui, eu tenho um bloco do irmão. Então isso ajuda de repente você que está editando um casamento e você quer abordar alguns temas específicos, seja para fazer um trailer que não vai entrar todos os conteúdos, você pode através dos ganchos ter esse guia narrativo para seguir a sua história. Então, eu quero fazer baseado no amor de irmão. Eu quero fazer algo mais voltado para o casal. Então, aqui em gancho você vai ter vários ganchos narrativos, vários blocos que você pode somar isso no seu roteiro, que eu vou mostrar agora como que funciona essa aba roteiro, que é uma aba super poderosa para quem trabalha aí com narrativa, que precisa pegar um conteúdo de repente que tem 1 hora, 2 horas e transformar ele em um conteúdo de 5 minutos, um conteúdo um pouco mais curto. Essa aba roteiro que eu gosto muito e que é uma excelente ferramenta para te ajudar também dentro dos seus filmes, tá? Então aqui em roteiro tem alguns vídeos que eu criei baseado nesse casamento aqui, mas nós vamos criar um novo roteiro. Então, quando eu clico em criar roteiro, eu tenho aqui, ó, as cenas do meu roteiro, que é construída com os ganchos. Tá vendo aqui, ó, o título? Vamos ver aqui, ó, o título do Nelsinho. Ó, Nelsinho, eu te amo muito, Wesley. Então, aqui o meu roteiro está sendo construído com base naqueles blocos. Tá? Então, o Filmscribe está pegando todos os blocos ali e eu posso construir o meu roteiro com base nesses ganchos. E aqui eu posso meio que mudar a ordem. Eu quero que ele começa com essa parte aqui do Nelsinho lá em cima. Então, posso segurar aqui e arrastar aqui, tá? E aí, aqui ele vai mesclar todos os conteúdos e vai criar um roteiro para mim. E aí, aqui eu posso simplesmente colocar a duração do meu roteiro. Eu quero um roteiro de 10 minutos, eu quero um roteiro de 5 minutos. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem 19 minutos de conteúdo. E quando eu venho aqui, ó, 3 minutos... o Filmscribe já me avisa, ó, tem muito conteúdo para duração. A IA vai condensar, ou seja, ele vai pegar todos esses conteúdos, esses 19 minutos e 51, e vai tentar enxugar para ficar 3 minutos. Eu quero fazer um conteúdo de 5 minutos. A mesma coisa. Agora, se eu colocar aqui, eu quero fazer um conteúdo de 40 minutos, eu tenho pouco conteúdo para isso. Então, se de repente eu quero colocar mais conteúdos, eu consigo vir aqui, ó, adicionar conteúdo. E aqui eu consigo trabalhar também com os meus conteúdos favoritos e eu consigo trabalhar com a minha transcrição, tá? Então, se eu quiser adicionar toda a minha transcrição aqui, eu posso ir adicionando uma por uma, mas tem uma forma mais inteligente de fazer isso e mais rápida também, tá? Eu vou cancelar aqui, que é aqui em roteiro automático. Quando eu venho em roteiro automático, o que o Filmscribe vai me dar? Aqui do lado eu vou ter as minhas configurações para fazer aqui dentro do roteiro automático. E aqui eu consigo fazer duas coisas. Aqui eu consigo ajustar quanto de cada personagem eu quero ter no filme. Então lembra quando eu falei aquela situação de às vezes você está filmando uma palestra ou alguma coisa importante que tem várias pessoas que são importantes que estão falando, você pode aqui atribuir o tempo de fala de cada pessoa. Então vamos, por exemplo, poxa, eu quero que esse filme tenha 40% da fala do celebrante ali, eu quero que tenha mais 30% da fala da noiva e mais 30% da fala do noivo. E aqui no foco de conteúdo, eu consigo pedir para o Filmscribe o que eu quero que ele analise. Então, por exemplo, eu quero que ele analise a transcrição completa ali e eu quero que ele faça um filme baseado
nessas porcentagens aqui e que ele analisa a transcrição completa. Então, o FilmScribe ele vai analisar a transcrição completa e vai entregar da melhor forma. Ah, não, eu quero que o FilmScribe ele analise somente os ganchos, né? Então, os melhores ganchos que ele identificou, eu quero que ele use ele e eu quero que ele use as emoções que eu favoritei. Então, se eu venho aqui, ó, em transcrição, eu tenho 12 falas aqui, ó, que eu achei interessante e eu quero que esteja no meu filme. Então, eu quero que ele use os ganchos e os favoritos que eu escolhi ali. E eu quero fazer um filme de 5 minutos apenas. Então, o FilmScribe ele vai pegar todo o meu conteúdo e vai condensar em 5 minutos. E aqui é só gerar o roteiro e aguardar. E pronto, depois que ele montar o seu roteiro, você vai perceber aqui, ó, que ele vai te dar o resumo do seu roteiro, e ele vai te dar uma pré-introdução, vai te dar a introdução, e aqui a gente consegue ver que ele não segue uma ordem cronológica, porque aqui ó, ele começa no minuto 37:43 e aqui na introdução ele já começa com o minuto 35. Então aqui ó, você vai ter todo o seu roteiro para você seguir, você pode usar ele como guia para montar o seu filme, você já não começa o seu filme no escuro. Então, dessa forma aqui, o que você consegue fazer aqui no FilmScribe? Você consegue baixar os áudios separados. E aqui tem uma coisa bem legal do baixar o áudio separado, porque aqui ó, a gente está vendo que esse conteúdo aqui ele começa no minuto 37:43. E quando eu sincronizar esse conteúdo na minha timeline com o meu programa de edição, ele vai seguir a ordem cronológica ali do áudio, né? Então, quando eu venho aqui ó, em baixar os áudios separados, eu posso vir aqui e escolher, ó, eu mantenho a ordem que o roteiro me deu. Ele vai renomear o meu arquivo começando com a hashtag 1, para você saber que aquela parte é a primeira. Então, por mais que você sincronize na sua edição e esteja no minuto 37:43 lá na frente, ele vai estar renomeado com a hashtag 1. Então, isso vai ser mais fácil para você poder fazer o corte e organizar na sua timeline na ordem que o FilmScribe te entregou o roteiro. Ou você pode ordenar pela ordem cronológica. Então, por exemplo, aqui no minuto 37:43, ele não vai ser mais a hashtag 1. Provavelmente a hashtag 1 vai ser aqui, que começa em 1 minuto e 35. Só que como eu estou trabalhando em cima de um roteiro, eu quero seguir como base isso, eu vou organizar através da ordem no roteiro. Então, vem aqui em ordem do roteiro e ele vai baixar todos os conteúdos aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. E aí ele vai baixar todos os conteúdos aqui, ó, tá vendo, ó? Hashtag 1, minuto 37:43. Então aqui, ó, hashtag 1. Então aqui, ó, minuto 37:43, ó. E aqui o FilmScribe tá baixando, ó. Então aqui, ó, o FilmScribe tá baixando, ó. Hashtag 1, 2, 3, ó. Minuto 37:43, minuto 1:35, minuto 5:34, 7. E aqui em baixar você consegue baixar também a legenda do seu conteúdo em SRT, da mesma forma que você conseguiria baixar os outros. Bom, e essas aqui são as funcionalidades do FilmScribe. E uma coisa aqui, quando a gente vem voltar aos envios, a gente pode também organizar os nossos arquivos, né? Eu posso criar nova pasta aqui, ó. De repente, dentro de um casamento, eu vou ter vários tipos de áudio. Ou eu posso colocar uma pasta aqui, ó, culto de quarta, tá? Vou colocar culto de quarta, vou colocar uma cor aqui e posso colocar a tag igreja aqui, ó. Eu posso criar essa pasta, tá bom? E aí aqui quando eu venho culto de quarta, quando eu venho aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo adicionar o meu conteúdo aqui, ó. Aqui, ó, adicionar suficiência da graça. Deixa eu ver um outro conteúdo que era lá da igreja aqui, ó. Eu consigo aqui, ó, live celebração. Vamos supor que tudo isso aqui era o culto de quarta. Ah, dunamis, isso aqui, decida amar mais, travessias, continue crendo. Eu posso mover esses conteúdos para cá. E aí aqui fica uma forma mais fácil de organizar também todos os meus conteúdos, tá? E uma outra coisa também para reforçar aqui na aba suporte, vocês podem falar diretamente com a gente. Para dar alguma sugestão, algum feedback, vocês podem entrar em contato conosco diretamente aqui nessa aba, seja por e-mail, por WhatsApp. Aqui em tutorial você vai ter acesso a esse vídeo se você quiser ver ele novamente. Aqui em academia você vai ter micro vídeos ali, como se fosse um tutorial de cada parte, de cada passo a passo. E aqui dicas e novidades, você vai entrar diretamente na nossa comunidade, no nosso grupo no WhatsApp, que sempre que tiver alguma melhoria, alguma novidade,
a gente vai estar informando por ali também, beleza? E para fechar, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui no FilmScribe e para te lembrar de uma coisa, ó, o FilmScribe ele nasceu não somente para economizar o seu tempo, mas também para economizar energia mental, para te devolver a clareza ali no começo do seu projeto. Então conta conosco nessa jornada e mais uma vez, seja bem-vindo ao FilmScribe.